Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Damasceno, estamos aqui pela MM Mapas e Memorização. Hoje a temática é Direito Civil STJ. Vamos estudar informativo 619, informativo 620, informativo 621. Vamos lá para os julgados destes informativos. Informativo 619, pessoal, prescrição. Não interrompe a prescrição, tá? Com o pedido para análise de documentos, ou seja, o devedor pede ao credor que lhe apresente os documentos para que ele analise. Isso não é causa de interrupção da prescrição, perfeito? Isso diverge daquilo que está disposto no artigo 202, inciso 6 do Código Civil. Neste artigo e inciso, você tem o reconhecimento da dívida pelo devedor, e aí sim uma causa de interrupção da prescrição, perfeito? Próximo julgado, pessoal, dano moral, pessoa jurídica não pode ser in re ipsa, ou seja, não pode ser presumido, tá? No entanto, o magistrado pode utilizar presunções e regra de experiência para o julgamento, mas a pessoa jurídica tem que buscar demonstrar que houve o dano moral. E aí, na hora de julgar, o magistrado pode se valer de presunções e regras de experiência. Próximo julgado, pessoal, já no informativo 620, alimentos, percentual devido. Um sujeito trabalha numa empresa, ganha lá determinado valor, incide sobre este valor um percentual a título de pagamento de pensão alimentícia. Neste caso, inclui-se participação de lucros e resultados. Foi isso que o STJ disse, tá? Houve aqui um conceito amplo de rendimento, Lembrando que no informativo 615 houve um entendimento diverso do STJ. Neste informativo 615, o STJ disse que a remuneração por resultados e participação de lucros, ela não teria amplitude suficiente para contemplar a ideia de rendimento. Trataria-se, a bem da verdade, de uma parcela indenizatória a título de bonificação e não incidiria o percentual devido no que se diz respeito ao débito alimentar, ok? Próximo julgado, pessoal, já informativo 621. Súmula 403 do STJ. O que prevê a súmula 403 do STJ? O uso indevido da imagem de determinado indivíduo para fins comerciais ou econômicos gera, sim, dano moral presumido. Ok? É isso que a súmula do STJ 403 fala. No caso concreto, o STJ disse, olha, o caso concreto era um caso de um coadjuvante, tá? Que fazia-se mera representação e o uso da imagem dele foi de maneira indireta. Não houve a incidência da súmula 403 do STJ. Para vocês entenderem melhor, o caso concreto dizia respeito a um determinado goleiro do Santos que na filmagem da biografia do jogador Pelé, ele queria receber valores pelo uso indireto da sua imagem, tá? Essa imagem foi utilizada por meio de um ator e ele foi simplesmente citado ali, um goleiro do Santos, sem descredibilizar toda a história futebolística deste goleiro, tá? O que o STJ disse? O STJ disse, olha, neste caso, há mero uso indireto, o cara é coadjuvante, tá? O uso da imagem indiretamente, não há que se falar em incidência da súmula 403, ok? Ademais, a utilização da imagem, de acordo com o STJ, não foi capaz de fortalecer o aspecto econômico ali das filmagens, tá? Na hora da reprodução ali para fins econômicos e comerciais, perfeito? Então, neste caso, afastou-se a súmula 403 do STJ. Próximo julgado, evicção, pessoal. Evicção ocorre se houver gravame impedindo a livre transferência do bem. Quando você tem evicção, a perda ou da propriedade ou da posse, tá? Perda da propriedade ou da posse. Determinado indivíduo adquire um bem imóvel, e aí um terceiro, em razão de decisão judicial, adquire essa propriedade ou a posse deste bem. Tá? O que o STJ disse? Olha, a perda da propriedade ou da posse em razão da evicção, ela também ocorre quando essa perda da posse ou da propriedade são parciais. Tá? E no caso de gravame impedindo a livre transferência do bem, você tem uma perda parcial da propriedade. Afinal, a livre disposição é um dos consectários lógicos ali do direito da propriedade. Perfeito? Da propriedade. Então você poder dispor livremente do seu bem é sim uma restrição. Quando você tem um gravame impedindo, você tem uma restrição à propriedade. Então você tem sim a indicação, a incidência da evicção. Ok? Não é necessária a perda total
da propriedade ou da posse, basta a perda parcial de algum dos direitos. Basicamente essa é a tese adotada aí pelo STJ nesse julgado. Próximo julgado, alimentos, execução, pessoal. Execução iniciada no CPC de 73. É devido incidir o artigo 528, parágrafo 7º do novo CPC, porque ele consagra aquilo que o STJ já entendia na súmula 309 do STJ. Tá? A súmula 309 do STJ e o artigo 528, parágrafo 7º, ele fala que a prisão do executado por débitos alimentares ela é devida em razão das 3 últimas parcelas e das parcelas que se vencerem durante a execução. Perfeito? Então o STJ falou, olha, simplesmente consagrou-se aquilo que já era compreendido pela súmula 309. Então há que se incidir sim o artigo 528, parágrafo 7, ainda que a execução tenha se iniciado no CPC anterior. Perfeito? Pessoal, estes foram os julgados relevantes da temática Direito Civil do STJ, informativo 619, 620 e 621. Se você gostou, compartilhe e vamos juntos alcançar o seu sonho.